Fala pessoal, vamos continuar falando sobre função do segundo grau e hoje a gente vai aprender sobre o vértice da parábola. Nessa aula eu também quero explicar para vocês como responder as questões 8 e 9 lá do nosso caderno de questões. Então vamos lá. A gente já falou anteriormente que uma função do segundo grau é toda função polinomial no formato ax² mais bx mais c. A gente aprendeu também que as funções do segundo grau são representadas no gráfico através de uma parábola, que é aquela forma curvilínea. A parábola vai ter uma concavidade que pode ser voltada para cima, no caso de A ser positivo, como vocês estão vendo aí, e ela vai ter uma concavidade voltada para baixo, no caso de A ser negativo, como vocês estão vendo aí. Hoje a gente vai falar sobre o vértice da parábola, que é essa partezinha aqui, ó, a parte oposta à concavidade, tá bom? Nós estamos representando por V. Então, as perguntas que a gente vai responder é: como localizar esse vértice? Como identificar os seus valores? É o que a gente vai aprender nessa aula. Bom, para a gente determinar as coordenadas do vértice, a gente precisa de valores para x e para y. Por isso que é chamado de coordenadas. Aí vocês vão ver aqui, por exemplo, que nesse enunciado eu representei dessa forma, ó, o vértice x e y. É porque eu vou ter um valor para x e um valor para y. Eles vão formar essa coordenada. Então, para simplificar, a gente vai chamar, por exemplo, o x do vértice, a gente vai descobrir usando a fórmula menos b sobre 2a. E o y do vértice, a gente vai descobrir usando a fórmula menos delta sobre 4a. Parece meio complexo, né? Mas não se preocupem não, porque à medida que a gente for treinando, a gente vai exercitando e entendendo melhor como usar essas fórmulas. Vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Dá uma olhadinha nesse gráfico aí que está nesse slide. A gente tem aqui uma parábola voltada com a concavidade voltada para cima, porque eu estou dizendo que o valor de A é positivo, tudo bem? Mas o que nos interessa é o seguinte, pessoal. Esse valor bem aqui, ó, que eu tenho, eu vou chamar de x de vértice. Por que x de vértice? Porque ele é um valor que está no eixo x. E esse valor bem aqui eu vou chamar de y de vértice. Por que y de vértice? Porque ele é um valor que está no eixo y, tá bom? E aí a gente vai usar as fórmulas, tá? Aqui vai ser menos b sobre 2 vezes a. E aqui a gente vai utilizar menos delta sobre 4 vezes a. Pessoal, é importante lembrar como é que a gente determina o valor de delta, tá bom? Para determinar o valor de delta, lembra da fórmula? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá? A gente vai utilizar isso no exemplo que vem a seguir. Dá uma olhadinha aí. Olha esse exemplo. Eu tenho aí y que é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Antes de mais nada, é preciso a gente identificar os valores de A, de B e de C. A gente pode fazer isso olhando a função. Por exemplo, aqui eu sei que tem 1. Então, o valor de A é 1. Aqui eu estou vendo que o valor de B é menos 6. E esse aqui seria o valor de C. Pronto. Já identifiquei o valor dos coeficientes A, B e C. Agora eu já sei também que a concavidade vai ser voltada para cima, porque o valor de A aqui, ó, é positivo. Muito bem. Agora só falta a gente descobrir o x do vértice e o y do vértice. Vamos começar. Para determinar x do vértice, nós vamos usar a fórmula menos b sobre 2a. Fazendo a substituição, vai ficar menos 6 sobre 2 vezes 1. Olha, é importante a gente perceber isso aqui, ó. Esse sinal de menos que vocês estão vendo aqui, ele vem da própria função, tá? Então, nós vamos ter o menos da fórmula e o menos, que é o valor de b, que está lá na função, sobre 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Então, a gente fazendo a divisão menos 6 por 2, o resultado vai ser menos 3, não é? Então, vai ficar assim, ó, menos 3, tá bom? Esse menos aqui é o que está na fórmula e esse aqui é o que estava lá na função. Aqui a gente vai fazer o joguinho de sinal. Menos com menos fica mais. Então, encontramos aqui o x do vértice vai ser igual a 3. Vocês viram como é simples? Não tem dificuldade. Só precisa ficar ligado no jogo de sinal, tá bom? Agora vamos ver o y do vértice.
usar a fórmula menos delta sobre 4A. E aí, vale lembrar o que eu acabei de explicar para vocês. Para a gente determinar o valor de delta, tem que usar aquela formulazinha b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, eu fiz logo a substituição aí de uma fórmula dentro da outra para ficar mais fácil para a gente. Vocês podem estar fazendo sempre isso, tá bom, pessoal? Para determinar o y do vértice, façam essa substituição aqui. Não tem erro, basta ir seguindo o jogo de sinal. Então, agora vamos substituir os valores de b, de a e de c. Vai ficar assim. Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5. Aqui a gente vai fazer agora a resolução dessa potência, menos 6 ao quadrado, essa potência aqui, ó, vocês estão vendo. Vale lembrar também, gente, que toda vez que nós temos um número negativo elevado a um expoente par, no caso 2, o resultado é positivo. Então, 6 ao quadrado é 36. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Então, nós vamos ter menos 36 menos 20 sobre 4. Fazendo a subtração, nós vamos ter menos 16 sobre 4. Olha, eu quero chamar a atenção para vocês uma coisa. Vocês estão vendo que nesse caso aqui, ó, eu não estou mexendo ainda no sinal de menos, né? Eu estou apenas repetindo o sinal de menos e estou efetuando tudo que eu tenho aqui em cima, ó, que é para mim não me perder. Então, eu fiz 36 menos 20 deu 16 e repeti o sinal de menos, tá? Agora, fazendo a divisão, 16 dividido por 4, eu vou ter 4 negativo, porque eu tenho esse sinal de negativo aqui, ó, ele vai se repetir aqui embaixo, tá bom? Então, vejam só, a gente descobriu que o y do vértice é menos 4. Os nossos pares ordenados, nosso par ordenado para o vértice vai ser 3 e menos 4, ok? Vamos ver como é que isso vai ficar lá no gráfico. Olha só, primeiro a gente faz aqui os eixos x e y, depois a gente vai identificar a posição de cada um, a posição de x do vértice, está aí, vocês estão vendo, a posição de y do vértice, está aí, vocês estão vendo também, botei lá embaixo porque é um valor negativo, né? Vamos lembrar disso. Agora a gente vai fazer a junção desses dois valores, olha só. Então, é nesse ponto aqui, pessoal, ó, nesse ponto aqui é que nós vamos ter o vértice da nossa parábola, tá? Eu já sei que a concavidade da parábola é voltada para cima porque o valor de A é positivo. Então, agora eu preciso apenas desenhar a parábola com um vértice nesse ponto aí. Dessa forma. Prontinho. Então, olha, o que a gente fez aqui? Descobrimos o x do vértice, o y do vértice e ainda desenhamos o gráfico. Vamos ver um outro exemplo? Agora, na letra B. Nós temos o gráfico y é igual a 3x ao quadrado menos 4x. Olha, aí a gente vai identificar novamente aqui os valores e vocês vão perceber que eu tenho o valor de A aqui, A é positivo, né? Já sei que a concavidade é para cima. Eu tenho o valor de B e eu não estou vendo C. Bom, se a gente não está enxergando o valor de C, nesse caso é porque C vale 0, tá bom? Vamos lá. Fazendo a substituição para encontrar o x do vértice. Qual é a fórmula? Menos b sobre 2a. Substituindo, menos 4 sobre 2 vezes 3. Vocês perceberam novamente que aqui eu conservo o menos da fórmula e coloco o menos também do valor de b? Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? Multiplicar aqui 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, nós vamos ficar com menos 4 sobre 6. Aqui, pessoal, a gente já pode fazer o jogo de sinal, tá bom? Porque aqui a gente vai ter uma divisão inexata, então vamos fazer o jogo de sinal. Menos com menos, nós vamos ter mais. Por isso, vai ficar 4 sobre 6. Nesse caso aqui, a gente pode fazer uma simplificação dessa fração. Podemos dividir tanto o denominador quanto o numerador por que valor? 2. Então, dividindo numerador e denominador por 2, nós vamos ficar com 4 dividido por 2 é 2 e 6 dividido por 2 é 3. O x do vértice vai ser 2/3. Tá bom? Vamos agora encontrar y do vértice. Vamos usar a fórmula menos delta sobre 4a. E aí eu lembro novamente vocês que no lugar do delta a gente coloca b ao quadrado menos 4ac, né? É a maneira de encontrar o delta, sobre 4a.
ok? Vamos fazer a substituição. Aqui na substituição, a gente vai perceber uma coisa interessante. Olha, novamente eu coloquei aqui o valor de menos, né? Porque a gente tem que lembrar que b é negativo, então tem que vir o menos aqui e o menos da forma. E aqui eu vou ter 4 vezes 3 vezes 0. A gente já sabe que no final isso aqui vai dar 0, né? Ó, 4 vezes 3, 15. 12, perdão. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 0, 0. Então, isso aqui, essa parte aqui do meu cálculo, eu já posso eliminar. Eu vou ficar apenas com essa parte aqui e o denominador. Então, novamente, quando a gente tem um número negativo elevado a um expoente par, nesse caso, o resultado é positivo. Menos 4 ao quadrado, resultado 16 positivo. Aí, ó como vai ficar. Menos 16 sobre 2. Esse menos aqui, de onde é que ele está vindo mesmo esse menos? De onde é que ele vem? A fórmula, né? Ó, ele está bem aqui, ó. Ó ele aqui. Então, é preciso a gente prestar atenção nesses detalhes, tá bom? Aqui, pessoal, a gente novamente vai fazer uma divisão. Por que a gente vai fazer divisão? Porque não tem como dividir 16 por 12. Então, a gente vai encontrar um número que possa dividir tanto o numerador, 16, quanto o denominador, 12. Que número poderia ser esse? O número 4, né? Então, vamos dividir 16 por 4. Menos 16 por 4 é menos 4. E 12 por 4 é 3. Então, o y do vértice é menos 4 terços. Aqui a gente encontra, pessoal, o nosso par ordenado do vértice. 2 terços para x e menos 4 terços para y. Vamos olhar como isso vai ficar no gráfico. Primeiro, a gente coloca aqui os eixos x e y. Depois, a gente vai identificar aonde está o x do vértice, onde está o y do vértice, fazer a junção dos pontos, e agora é só traçar a nossa parábola. Olhando para a função, essa parábola tem concavidade para cima ou para baixo? Para cima. Então, pronto. É isso aí. Vocês viram, pessoal? É muito simples. A gente só precisa treinar essas duas fórmulas que a gente vai perceber que não tem dificuldade de responder. Vamos dar uma olhadinha lá nas questões do caderno de questões. A questão 8. Determine o ponto V, né, que aí nós vamos ter x e y do vértice, da parábola que representa o gráfico da função y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Então, veja, pessoal, a gente vai fazer o quê? Nós vamos determinar o x do vértice usando a fórmula menos b sobre 2a e o y do vértice usando a fórmula menos delta sobre 4a. Vamos lembrar que para determinar o delta a gente vai utilizar b ao quadrado menos 4ac. Não esqueçam disso. Vamos ver a nona questão. Dada a função menos x ao quadrado mais 4x menos 2, determine as raízes de f, se houver. Então, pessoal, aqui nesse caso, nós vamos ter que lembrar da outra aula, da aula da semana passada, onde a gente falou sobre as raízes, né? Para a gente determinar as raízes, o que a gente faz? Dois procedimentos. Primeiro, cálculo discriminante, usando essa fórmula aqui, né? Quando eu falo de discriminante, eu estou falando de delta. Usando a fórmula delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui não é nenhuma novidade para vocês mais, né? A gente já vem trabalhando isso. E o segundo passo é calcular as raízes x e y. X' e x duas linhas. Perdão. Para calcular x', vamos usar menos b mais a raiz de delta sobre 2a. E para calcular x duas linhas, vamos usar menos b menos raiz de delta sobre 2a. Lembrando que a diferença de um para o outro está bem aqui nesse sinal, ó, tá bom? E, gente, esse sinal faz toda a diferença, sim. Por isso, prestem bastante atenção, tá? Letra A da nona é assim que a gente vai responder. Letra B. Calcule as coordenadas do vértice de seu gráfico. Aqui a gente vai aplicar o que vimos na aula de hoje. Então, para calcular as coordenadas, a gente vai utilizar para o x do vértice menos b sobre 2a. Para o y do vértice menos delta sobre 4a. Tá bom? Igualzinho a gente fez nos exemplos. E por último, esboçar o gráfico, que é apenas identificar os valores que a gente encontrou, determinar se a parábola tem concavidade para cima ou para baixo e desenhar essa parábola. Simples assim, tá bom? Pessoal, é isso.
Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito das questões do caderno de questões, podem estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp, pela plataforma, tá bom? É isso aí e até a próxima aula.